Olá, que bom te ver de novo por aqui. Esse é o canal No Dial com Ciro César, onde a gente mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Bom, vamos hoje falar sobre a primeira transmissão de rádio no Brasil. A data do seu nascimento no Brasil é tema de controvérsia. Os pais são muitos e as datas diversas. Alguns historiadores afirmam que o nascimento do rádio ocorreu exatamente no dia 6 de abril de 1919, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, quando foi fundada a Rádio Clube de Pernambuco por Oscar Moreira Pinto. Entretanto, há relatos oficiais que retratam a primeira locução transmitida no rádio, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante a exposição comemorativa do centenário da Independência. Os organizadores da exposição comemorativa dos 100 anos da Independência sabiam que aquela data iria marcar a história com as novidades apresentadas. Dentre elas, a Semana de Arte Moderna e a grande novidade tecnológica, o rádio. Através de 80 receptores especialmente importados para a ocasião, membros da sociedade carioca puderam ouvir o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, que além de ser ouvido no recinto da exposição, chegou também em Niterói, Petrópolis e São Paulo, graças à instalação de uma retransmissora no Corcovado e de aparelhos de recepção nesses locais. A Westinghouse tinha instalado um transmissor com 500 watts de potência no alto do Corcovado para possibilitar a transmissão. Algumas outras transmissões foram feitas no Teatro Municipal nos dias subsequentes. A iniciativa atraiu a atenção da sociedade da época, mas não existia um projeto que possibilitasse a continuidade das transmissões, que foram encerradas logo em seguida. A primeira transmissão de rádio. Os equipamentos utilizados na primeira transmissão lá do dia 7 de setembro, no entanto, deveriam ser retirados ao término da exibição, fato que levou o médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto, juntamente com o professor de física Henrique Morise e um grupo de membros da Faculdade de Medicina, a pleitear a instalação definitiva de uma emissora de rádio no Brasil, objetivo alcançado já no ano seguinte, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que teve a sua sigla PRA2. A partir de 20 de abril de 1923, podemos caracterizar as transmissões de rádio no país uma realidade. No entanto, uma emissora de cunho nitidamente educativo. Depois da criação da primeira emissora oficial do Brasil, muitas outras foram sendo criadas em todo o país, nas modalidades Rádio Sociedade, Rádio Clube. Logo depois, Elba Dias também fundou a Rádio Clube do Brasil, a PRAB. Em São Paulo, a primeira emissora foi a Educadora Paulista, em 1924, presidida por Vergueiro Stadel. O princípio era o mesmo. Um grupo de pessoas pagavam uma mensalidade para a manutenção dos equipamentos e o salário dos funcionários, e alguns ainda cediam discos para serem ouvidos por todos. Foi essa característica adotada por Roquette Pinto que tornou possível, num primeiro momento, a nossa incipiente radiodifusão, que só se tornou um meio de comunicação de massa na década de 30, com a introdução da rádio comercial e a redução do preço dos receptores. Roquette Pinto, conhecido como um dos principais antropólogos do Brasil, o pai do rádio, demonstrou grande interesse em relação aos meios de comunicação, em especial ao rádio. Em situação embrionária no Brasil, Roquette previu imediatamente o seu uso como difusor de cultura popular. O sucesso da primeira irradiação no Brasil em 1922 foi a gota d'água para os planos da primeira emissora oficial brasileira. Roquette Pinto passou à história brasileira recente como o principal pioneiro do rádio nacional, porque fundou logo após a primeira transmissão oficial no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923. Roquette Pinto era, acima de tudo, um brasileiro comprometido com a educação, que ele vira naquela nova tecnologia de comunicação. O rádio, um instrumento decisivo para levar a informação e o conhecimento às crianças, aos jovens e os adultos de todo o país. Rádio Clube de Pernambuco. Segundo pesquisas que sempre reivindicaram reconhecimento oficial,
É a Rádio Clube de Pernambuco a primeira rádio a ser implantada no Brasil. Ela pode ter sido também a primeira emissora de rádio da América Latina, surgida um ano antes da entrada da década de 20. Foi fundada em 6 de abril de 1919 por um grupo de amadores curiosos com a nova modalidade de comunicação da época, que era o rádio. Liderados por Augusto Joaquim Pereira, as primeiras instalações da emissora se situaram no Parque 13 de Maio. No início da década de 20, a Rádio Clube ela recebia discos emprestados de seus sócios, passando a transmitir óperas, obras clássicas e recitais que eram ouvidos por meio de inúmeros rádios receptores construídos de forma artesanal e que eram acompanhados por fones de ouvido. A sua programação ela era destinada às classes média e alta. Até os anos 30, fase em que a Rádio Clube de Pernambuco se consolidava, todas as emissoras brasileiras funcionavam sem regulamentação oficial da atividade de radiodifusão pelo governo federal. Em outubro de 1935, o governo federal oficializa a Rádio Clube de Pernambuco como uma empresa de radiodifusão, conforme decreto assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Contudo, até os dias de hoje, os pernambucanos reivindicam com toda razão a paternidade do rádio no Brasil. Então você ouviu as duas histórias do início do rádio no Brasil. Em 1919, Rádio Clube de Pernambuco. Em 1922, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, vindo a se consolidar no ano de 1923. Então, gostou da história? Compartilhe e divulgue o nosso canal com seus amigos. No Dial com Ciro César, um canal que mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro.